Quarta-feira de Brasileirão. O Bahia quer se aproximar da liderança. Já o Vasco quer confirmar a reabilitação após golear o São Paulo. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse duelo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Campeonato Brasileiro da Série A. E um dos jogos que a gente analisa é Bahia e Vasco. O jogo de uma equipe que está ali brigando pelas primeiras colocações contra outra que estava ali na zona de rebaixamento, mas conseguiu vencer aí na rodada passada e quer aí confirmar aí essa reabilitação no Campeonato Brasileiro. Quem vai me ajudar nessa análise é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus! Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse confronto, né? O Bahia que tá aí brigando nas cabeças, brigando pelo título, aparentemente, e vai segurar, já batendo adversários duros pelo caminho. E o Vasco que chega de uma goleada que acredito que nem o mais otimista dos vascaínos acreditavam. Então vamos nos destrinchar melhor nos contextos dessas duas equipes. Vamos trazer estatísticas, números, informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, o jogo nesta quarta-feira, tá 9h30 da noite lá na Arena Fonte Nova, jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Nesse período de Copa América, Eurocopa, é Brasileirão tanto no final de semana como no meio de semana, então a gente vai adiantando bem o campeonato aí nesses próximos meses. Vamos ver como chegam Tricolor da Boa Terra e Cruz Maltino. As duas equipes vêm de vitória, inclusive pelo mesmo placar, né? 4-1. O Bahia fez 4-1 no Cruzeiro e o Vasco fez 4-1 no São Paulo, né? Jogo que a gente falou aqui, um jogo... A vitória do Vasco já era algo até surpreendente, mas o placar, né? E o São Paulo ainda sai ganhando, né? O São Paulo abriu o placar, inclusive, nesse jogo, e o Vasco acabou virando. O Bahia, vale destacar, assim, que foi um 4-1, beleza, mas teve a expulsão ali, foi completamente determinante, né? O Marlon foi expulso por volta da metade do segundo tempo, o jogo estava 1-1 naquela altura, e aí o Bahia deslanchou, mas nada que apague a excelente campanha que o Tricolor da Boa Terra está fazendo, né? Tá em terceiro lugar do Brasileirão, são 21 pontos até aqui, realmente, é uma campanha de se aplaudir muito, né? Quem sabe a gente não vê o Bahia voltando aí a disputar uma Libertadores. Em termos de gols, a gente observa que a média é muito alta, né? A média de gols marcados do Bahia é altíssima, 1,63, tem um dos melhores ataques aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco a gente já observa que a média de gols sofridos é muito alta, mas o que eu gostaria de destacar aqui é que dos dois lados a gente tem uma expectativa muito alta de gols, né? Em jogos do Vasco tem uma média de 3 gols por partida, e jogos do Bahia a média até se aproxima disso. Então já é algo que a gente pode ficar de olho aí. Por isso vamos chamar os padrões das equipes para a gente tentar construir uma linha de raciocínio coerente para esse confronto. Bom, então a gente já vê algumas estatísticas aqui, né, em relação a Bahia e Vasco. Em 4 das últimas 5 partidas do Bahia, a gente teve ambas marcam, né? Tanto o Bahia como o adversário marcando gol. O Vasco, que apesar de em casa ter marcado em quase todos os jogos, né, recentes, São Paulo. Fora de casa ainda não balançou as redes no Brasileirão, tá? O Vasco ainda não marcou gol jogando longe lá de São Januário, então ainda vai buscar o seu primeiro gol como visitante nesse jogo contra o Bahia. E, Matheus, a gente também tem um tabu aí em jogo, tá? Jogando em Salvador, o Vasco não vence a equipe do Bahia já há 9 jogos. Pois é, e acho que vai fechar nos 10, viu? Acredito eu. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso momento Bet Nacional, pra gente ver as odds e analisar o que é que se espera desse confronto. Né, a gente tem uma odd até interessante, Fábio, eu diria, para o Bahia, tá? Pagando 1,61, a gente tá falando aqui do terceiro colocado do Brasileirão, muito sólido, vem jogando 100% de aproveitamento em casa. 100% em casa contra o Vasco, que assim, por mais que venha dessa goleada, né, é um time que não dá para confiar, ainda tá ali com seu treinador interino, que fez muitas mudanças nesse último... Acabou que deu certo, né? Os jogadores da base ali acabaram sendo colocados, mas eu não acredito que seja o suficiente já pra gente virar a chave em termos de expectativas do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, né? Acredito que foi uma goleada atípica, vamos ver ainda como é que o Vasco vai se portar, mas para esse confronto, acredito que não tem como ir outra coisa se não for a vitória do Bahia, né? Eu acho que dá para ir, assim, a gente geralmente não vai muito em resultado final, né, no pré-jogo, mas eu acho que esse do Bahia... já tem uma odd interessante, né? Eu esperava que tivesse até mais baixo. Até porque geralmente os bons palpites de resultado final têm odds muito baixas. Geralmente né? 1,30 e pouco, 1,40. Então... Que inclusive eu acho que seria essa...
Se não fosse a vitória do Vasco contra o São Paulo, certamente estaria nessa casa. Estaria 1,33, 1,40 essa vitória aí do Bahia. Mas em termos de gols, a gente observou também, né? Por mais que o Vasco não tenha deixado muitos gols fora de casa, a gente observa que em jogos do Bahia tem batido muitos, ambas marcam, e que a tendência de gols é muito alta em jogos do Vasco, né? É uma expectativa de média de 3 gols por jogo, vem acontecendo nesse Brasileirão. Então, mais 2,5 gols eu também não acho uma má pedida não, viu, Fábio? 1,83... O Vasco geralmente toma gol todo jogo, né? O Bahia também, a gente até trouxe no último jogo do Bahia que a gente analisou, Sim. né? Só não marcou gol em 2 partidas, né? No ano, né? Com o time titular. Então, de mais de 30, né? Exato. 38 jogos. O Bahia jogou 37 jogos em 2024 e ele marcou gol em 33. E dessas 4 que ele não marcou gol, em 2 ele estava jogando com o time alternativo ali, sub-20. Então, assim, 33 de 35 marcando gol, né? E outra coisa, o que eu penso aqui é o seguinte, né? O mais de 2,5 gols eu acho uma boa, certo? Mas eu prefiro a vitória do Bahia mesmo com a odd menor, por quê? Velho, se for para sair 3 gols na partida, dificilmente não vai ser uma vitória do Bahia. Isso. Né? Para sair 3 gols na partida, acredito eu que vai ser ou um 3-0 Bahia ou um 2-1 Bahia, né? Dificilmente, ao meu ver, vai ser 2-2 ou 2-1 pro Vasco. Então, por isso que, se for para sair 3 gols, deve acontecer a vitória. Então, a vitória acaba sendo mais seguro, né? Porque vai que seja 1-0 ou 2-0 pro Bahia, né? Então, na vitória vai seria... que o Vasco consegue se fechar melhor, até porque eu acho que a estratégia do Vasco não vai ser se lançar tanto, né? Exatamente. Então, vai tentar ali fazer um jogo mais travado e não tentar sofrer tanto defensivamente, já que o Bahia cria muito volume de jogo, né? O Bahia até tem um dos melhores ataques, mas poderia ter um ataque ainda melhor se convertesse o volume de jogo que geralmente tem nas partidas. Sim. Então, eu acho que eu também ficaria com a vitória do Bahia, viu? Acho isso. Que está valendo mais. O ambas marcam, vamos só ficar de olho ali no ambas marcam, né? A gente eu viu fico que... um pé atrás por causa do Vasco, velho. Eu também 1,87. mas fica aí. Eu ainda prefiro mais de 2,5 gols nesse caso, porque eu sempre gosto de fazer aquela comparação, né? Às vezes não dá muito certo, mas eu acho mais provável ser 3-0 pro Bahia do que 2-1. Muito bem. Então, vamos aproveitar e repassar a dica do tipster e também o fique de olho para esse jogo da Série A entre o Tricolor da Boa Terra e o Gigante da Colina. A nossa dica do tipster para o duelo entre Bahia e Vasco pelo Campeonato Brasileiro é o triunfo do tricolor baiano, o Tricolor da Boa Terra, né, que vem jogando muito bem, está em terceiro lugar do Brasileirão, jogando em casa nessa Série A, venceu todos os jogos que disputou, é um time que marca gols também em praticamente todos os jogos que teve em 2024, por isso estamos muito confiantes aí no tricolor baiano para triunfar nesse confronto. Né, o Fique de Olho é uma alternativa para o apostador que conseguirá acompanhar a partida em tempo real, ou seja, se a partida caminhar por uma lógica, que nesse caso seria de não sair gol no início, você pode tentar buscar o mais de 1,5 gols, pois existe uma tendência altíssima de termos gols nesse confronto, então pelo menos 2 golzinhos, acredito muito que vai acontecer. Boa! Então análise feita aí desse jogaço da Série A nesta quarta-feira, Bahia e Vasco da Gama. Valeu você que acompanhou e fica de olho, tá? Aqui no nosso canal do YouTube, também no nosso site lá tvbet.com, porque tem outras edições do Bets do Dia, falando de outros jogos do Brasileirão, falando também de Eurocopa, de Copa América, então fica ligado. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica por dentro de tudo aqui na TVBet, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Valeu, galera! Tamo junto.